Meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no nosso perfil no Instagram, no nosso canal no YouTube e no nosso grupo no Facebook. Nosso assunto de hoje é sobre os presídios, né, que nós já tivemos aqui em Bambuí. A gente já teve aqui 3 presídios e a gente vai falar sobre essa parte da nossa história, que é pouco conhecida da nossa população, e a gente vai tentar colocar para vocês aí o que foi, né? O que representou para Bambuí esses presídios, né? A primeira cadeia pública que existiu em Bambuí ficava onde foi construída em 1922 a chamada Cadeia Velha. A gente vai ver aí a foto aí do prédio, né, da Cadeia Velha, imponente, né, prédio que ainda existe e que já foi também, além de cadeia, o fórum, né, museu depois, né, bem depois, e por último também, agora por último, a Câmara Municipal. O prédio onde existiu a primeira cadeia teria sido doado pelo capitão Joaquim Elisiário Andrade de Magalhães, que nomeia aquela rua. Ele tinha ali uma fazenda naquele local e tinha um prédio ali que ele teria doado esse prédio para ser a sede, né, da cadeia, do fórum e do paço municipal. Em 1896, esse prédio passou por uma reforma que custou 9.353.941 reais. O serviço foi executado por Almada e Chaves. Almada é o Antônio da Almada, que foi o primeiro agente executivo daqui de Bambuí. E Chaves é o Antônio Augusto Chaves, que era farmacêutico aqui em Bambuí e chegou até a trabalhar com o Antônio Almada. Eles eram comerciantes, né, dono de farmácia aqui em Bambuí, e venceram essa licitação, de acordo aí com a matéria do Estado de Minas, ou, né, do jornal A Noite, do Rio de Janeiro. Em 1916, o fórum que funcionava nesse prédio, que teria sido doado pelo capitão Joaquim Elisiário, ele mudou temporariamente para o Largo da Matriz, em um prédio de propriedade de Inácio Bahia Filho. Esse prédio depois virou cinema, né? E que o Inácio Bahia, alugou para o Estado ao custo de 70 contos de réis por mês. Em 1919, a primeira cadeia ela foi reformada. Nós estamos vendo aí a foto dessa primeira cadeia. Ela foi reformada e novamente, né, e passou por uma reforma e 3 anos depois foi demolida e no lugar dela foi construída o prédio que a gente chamou hoje de Cadeia Velha. Referindo-se ao primeiro prédio, relatou o jornal A Noite do Rio de Janeiro. Abre aspas, esse casarão ulcerado de Bambuí, município que concorre anualmente com 120 contos de réis para os cofres do Estado, foi dado pelo povo para servir de tribunal ao governo, que o transformou em tribunal do júri. Fecha aspas. Para ser elevado à condição de vila, um arraial, que era o caso de Bambuí nessa época, teria que oferecer prédios públicos para a instalação dos órgãos governamentais, como por exemplo o prédio do Fórum, a cadeia e o Paço Municipal. O Paço Municipal era a sede da Câmara. As câmaras, até o início do século XX, tinham funções legislativas e administrativas. O agente executivo, que é equivalente ao prefeito, que poderia ou não ser o presidente da Câmara, ele assumia as funções legislativas e administrativas do município. Em 18 de dezembro de 1919, novamente uma matéria do jornal A Noite do Rio de Janeiro, apresenta a matéria lamentando o estado lastimável em que se encontravam as sedes dos tribunais do júri e, na maioria das vezes, funcionavam como cadeia pública. Essa importante matéria deu-nos a oportunidade de conhecer essa primeira cadeia, né, o primeiro presídio, também a sala de audiência e o tribunal do júri, que funcionava tudo no mesmo prédio. Também, né, antes de instalar o fórum,
funcionou uma escola de primeiras letras no prédio onde tinha a cadeia, né, o presídio. Vejam só como eram as coisas nos tempos passados, né? Funcionando no mesmo prédio a cadeia e uma escola, né? Antes, né, é claro, de instalar o salão do júri. Em 6 de março de 1884, o cidadão Virgílio Cruz de Miranda, que a gente já biografou, ele cobrava do presidente da província a posse, né, e efetivação, a implementação da vila de Santana de Bambuí e enaltecia as qualidades e comodidades desse prédio. A gente vai em um pequeno intervalo e a gente volta aí com a carta que o Virgílio fez para o governo do estado, cobrando a instalação da vila de Bambuí, que já havia sido aprovada e não havia ainda sido instalada. Estamos de volta. É muito bom saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando, nos seguindo e dando aí a sua versão daquilo que você está nos assistindo. É muito bom saber que tem você, nosso seguidor do Biografia do Bambuiense, sempre nos acompanhando. Então vamos aí ao teor da carta, né, enviada pelo Virgílio Cruz de Miranda ao presidente do estado de Minas Gerais, na época o governador era presidente. Abre aspas. O edifício da cadeia e casa de câmara da vila de Bambuí está situado em um largo ou praça ampla com a frente oposta para o sul e tem 20 metros e 33 centímetros de comprimento, 13 metros e 20 centímetros de largura, 8 metros de acréscimo de água furtada e 5,76 metros de altura. Continua a carta. Oposto ao ocidente, representa uma frente à Rua do Cemitério, que é hoje, né, a Rua Antônio Chaves, com 22 metros, onde estão construídas com solidez e segurança as 4 celas ou prisões, cujas janelas, em número de 6, horizontalmente dão vista para a grande mata do rio Bambuí, Serras da Prata e a Serra do Urubu, em cuja eminência anualmente, nos meses de junho e agosto, se inflama um bonito vulcão. O corpo da guarda, onde estão colocadas as portas férreas que dão entrada para as 4 prisões, e o arquivo da cadeia e 2 quartos destinados para as testemunhas, tem o comprimento de 19 metros de largura, 2 metros e 30 à esquerda e também da entrada à direita para o salão do júri. É, na verdade, um edifício majestoso. Fecha aspas. Essa matéria saiu no Liberal de Minas, de 19 de abril de 1884. Conforme nós dissemos, a cadeia velha, por muitos anos, funcionou como presídio, mas também funcionou na parte superior do prédio o fórum, até 1969, quando aconteceu a inauguração do Fórum Amazile Silva e, evidentemente, foi transferido para lá. A antiga Câmara também compartilhou por algum tempo o plenário do Fórum, quando o Fórum estava lá, para realizar as suas reuniões. E até mesmo bailes foram realizados na parte superior daquele edifício. O prédio, né, conhecido como Cadeia Velha, é tombado pelo patrimônio municipal pelo decreto número 1343 de 23 de março de 2007 e era destinado para ser o Museu Municipal. Em novembro de 1982, aconteceu a inauguração do novo presídio de Bambuí. Esse prédio que a gente está vendo aqui, ó, o novo presídio de Bambuí, tem algumas fotos aí da construção dele, uma construção sólida, feita de tijolinhos, né, mas com concreto e armação de ferragem entre as paredes, né,
um prédio bem seguro. Em novembro de 1982 aconteceu a inauguração do chamado novo presídio de Bambuí. A inauguração foi feita pelo governador de então, Francelino Pereira dos Santos, na administração do prefeito Zé Brito da Silva, no seu segundo mandato, que foi de 1977 a 1983. Esse prédio ele situa-se na Rua Boa Vista, no bairro Nossa Senhora das Graças. No mesmo prédio, funcionou também a Delegacia de Polícia Civil. Em 2023, o presídio foi desativado. Por algum tempo, ainda funcionou nele a Delegacia de Polícia. Porém, hoje, essa delegacia encontra-se, aliás, esse prédio encontra-se abandonado e sem nenhuma função. E a delegacia, evidentemente, mudou de lugar. E aí fica então aquelas dúvidas, né? Qual será o destino daquele patrimônio, né? Desse patrimônio aí que é do Estado? Para que vai prestar esse prédio, né? E outra questão, né? O presídio não faz falta em Bambuí? Dá para conviver sem o presídio? Fica aí essas questões. Se alguém quiser e puder responder, ficaremos gratos. Então era isso que a gente tinha. Na próxima quarta-feira a gente volta aí com a nossa tradicional entrevista aqui no canal Biografias Bambuiense. Até lá, um abraço a todos.